Direto da redação está o repórter Humberto Castro, que hoje acompanhou o último trabalho do Vila para o jogo contra o Vitória amanhã aqui em Goiânia. Boa noite, Humberto. Boa noite, Pasqueto. A gente acompanhou sim o trabalho do Vila Nova no Anésio Brasileiro Alvarenga. O Vila precisando demais vencer. Estava aqui olhando e até dentro do que o Evandro Gomes colocou há pouco, porque a vitória amanhã é essencial, mas o Vila tem nas próximas 4 rodadas 3 partidas em Goiânia. Amanhã, inclusive, o jogo é o último no Olímpico. Depois o time vai ter que voltar para o Serra Dourada por causa do Mundial Sub-17. O Olímpico vai estar cedido à CBF, consequentemente à FIFA. Então, o Vila tem essa sequência de jogos em casa e o Marcelo Cabo está colocando que o time tem que ganhar essas partidas, tem que virar essa página para poder sair do Z4 e subir na tabela. Rafael Santos deu entrevista hoje. Acompanhe a matéria do Vila, as novidades para o jogo de amanhã contra o Vitória, 7h15 da noite no Olímpico. Quatro jogos sem vencer, mas o Vila Nova dá sinais que está melhorando. Vem de 2 empates contra Cuiabá e Paraná, equipes que estão brigando na parte de cima da tabela. E nesta terça-feira, o Tigrão recebe o Vitória. É confronto direto contra a Degola. Só a vitória interessa. Cara, é um jogo de 6 pontos, a gente costuma dizer isso no futebol, né? É um jogo de 6 pontos. Eu não acredito que o Vitória, nenhuma das equipes que vieram aqui, até o Bragantino, que é o líder do campeonato, jogou pra frente. Os caras, até eles vieram aqui, acharam um gol e foram lá pra trás e ficaram lá, entendeu? Então, assim, o que eu posso dizer, eu acho que vai ser um jogo muito difícil. Vai ganhar o jogo, quem tiver com o espírito um pouco maior de luta dentro de campo, eu acho que as coisas vai ser decididas desse jeito. E os novatos começam a entrosar na equipe. As contratações que chegaram tá à altura que a gente esperava, o pessoal chegou, se adaptou muito bem, todos foram muito bem recebidos aqui por nós, que aqui já estava. Então, assim, o que a gente tem que passar é que está todo mundo junto, independente de ataque ou defesa. Quando o Vila ganha, ganha todos. Quando o Vila perde, perde todos. Então, eu acho que estão todos muito bem adaptados. A gente está muito feliz com as contratações que foram feitas. Jogadores de alto calibre, jogadores que vão ajudar bastante a gente durante a competição. O torcedor anda na bronca, protestando o tempo todo. O grupo reconhece que isso é normal devido aos tropeços em casa. E pede mais uma vez o apoio da galera. Eu acho que nós, quando estamos em casa, né, a gente tem que propor o jogo e tudo mais. Eu acho que isso complica um pouquinho, né, porque é muito mais fácil no futebol você desarmar, destruir jogadas do que construir, né. Então o torcedor não tem a paciência que nesse momento às vezes é difícil, né, a gente entende, porque as vitórias não estão vindo dentro de casa. Mas nós temos um adversário direto agora, tudo para mudar. Rafael Santos vive um momento de regularidade. O Vila tem a 3ª melhor defesa da competição. Porque eu rodei muito, eu bati em clubes, fiquei 4 meses em um, 3 meses em outro. Então sempre jogando, mas com a mesma camisa, o Vila é a equipe que eu tenho mais jogos agora, né? Então, assim, eu estou muito feliz com isso. Eu acho que eu tenho tudo para poder, como se diz, gravar um nome na história do Vila. Só que a gente precisa muito dos companheiros, né? Como eu digo sempre, não tem como tocar essa banda sozinho, não. Então preciso dos companheiros do lado. A gente aqui como grupo está fechado. E eu acho que esse grande rendimento, às vezes de partidas consecutivas, de conseguir manter a titularidade, eu acho que isso tudo passa pelos meus companheiros, né? Porque eles me ajudam muito dentro de campo. Jefferson está de volta à lateral direita. É a única novidade no time de Marcelo Cabo. E a ideia do treinador é dar entrosamento a esta equipe, já que o Vila mexeu muito de peças nos últimos jogos. Por isso, apenas o retorno do Jefferson, que é titular, né, independente da suspensão do Felipe Rodrigues, 3º amarelo, o Jefferson é o lateral titular, com Rafael Santos, o Matos, Jussane, o Romário, o Edinho, Ramon, Alan Mineiro, Benítez, Gustavo Henrique e Robinho. Esse é o time que começa o jogo. E ainda tem o Maílson, também já recuperado como opção no banco de reservas, ao lado do Carlinhos, do Eric, entre outros jogadores. Ô Pasqueto, o Vila é um time que nesse Campeonato Brasileiro marca poucos gols. A gente fez um levantamento aqui, 20 partidas, em nenhuma delas o Vila marcou mais de 2 gols.
e também não sofreu mais de 2 gols. Então os placares nos jogos do Vila, 0-0, 7 vezes o Vila não tomou gol, né? Teve muito placar de 0-0, 1-1, 1-0, 2-0, 2-1, mas o Vila até então nesta Série B é um time que não faz e nem leva muitos gols. Para fechar, devendo aqui uns abraços para o Osmar de Senador Canedo, o Divino lá da cidade de Missianópolis, pessoal que falou com a gente lá no último jogo do Vila Nova, e o presidente da ACEG, Lucimar Augusto, todo mundo ligado no PUC TV Esportes, o Wendel Pasquetto. Ok, Humberto, e você falava das opções, tem o Tinga, né? Porque o Tinga contra o Paraná não entrou por causa de secar alto, né, Evandro? Sim. Tinha sido titular aqui com o Cuiabá. Embora ele estivesse no banco, né? Mas não entrou, o Paraná não entrou. Mas, valeu, Humberto, um abraço. Eu poderia, inclusive, dizer que o Ramon faz por merecer, nesse momento, a condição de titular. A jogada do gol lá em Curitiba começou com ele. Raça dele, passou por 3 adversários, os caras dando pau e levantando, jogou a bola no Romário, o cruzamento e o gol. Então, é provável a manutenção do Ramon pelo jogo que ele fez lá em Curitiba. Eu estava vendo o Rafael e tem uma pergunta aqui que foi feita para os torcedores sobre o melhor goleiro. Eu acho que tinha que ser uma pergunta feita toda semana, pós-rodada, porque cada semana um é melhor. Eu acho, por exemplo, nessa última rodada, se considerando Série B e Série A, disparado Kozlinski foi o melhor. O Tadeu não fez o milagre que vinha fazendo antes, aquele primeiro gol, inclusive, era uma bola, pela categoria dele, pelo que ele vem jogando, possível de defesa. Ele não fez. Gol do Quinteiro. E acho que o segundo foi o Rafael Santos, com uma defesa no fim do jogo lá contra o Paraná, que garantiu o empate do Vila. José Roberto Silva, a manutenção do Ramon no time é natural porque o Tinga tinha sido titular com o Cuiabá. Você trabalhou nos 2 jogos. Sim. Depois, contra o Paraná, o Tinga seca alto, ficou fora, entrou o Ramon. É normal que ele permaneça? Sim, o Ramon tem que continuar. Ele fez um grande jogo contra o Paraná, já tinha ido muito bem contra o Brasil lá em Pelotas. O Edinho entrou muito bem no time, então o Edinho segue ali como primeiro volante. Aí o segundo volante é o Ramon e não tem discussão. O paraguaio Benítez fez seu 3º jogo. Acho que até Como sofreu. é que ele foi? Discreto, né? Eu fiquei muito na dúvida naquele lance que o Alan acerta a trave. No começo da jogada tem uma dividida ali, para mim, vendo só da câmera central, para mim pode ter acontecido um pênalti ali. Entrada dura em cima do Benítez, a bola espirra e vai para o Gustavo Henrique, e o Gustavo deixa o Alan numa boa condição, ele acerta a trave. O Marcelo Cabo pediu pênalti, eu também fiquei com essa impressão. Sim, Evandro. Aliás, vazou um áudio. Você ouviu esse trem? Eu vi. Você viu, Zé? Um áudio do técnico do Argel Fux. Eu vi. Que conversador fiado. Eu ouvi. Ele reuniu, fechou uma porta lá com torcidas organizadas, com torcedores. Do CSA. Tinha o gerente de futebol e acho que o auxiliar dele. Até grita com o cara, fecha essa porta aí, essa coisa assim. Aí ele começa a falar. Ele é pouco inteligente, porque ele sabe que no meio daqueles torcedores, alguém certamente estava gravando. E ele compromete 2 situações no Vila Nova, assim. Compromete assim, que ele fala, por exemplo, que o time foi mal montado, aí compromete o Marcelo Cabo, ele até cita o Cabo, e critica a diretoria também na montagem do time. Fala mal do Benítez, que para ele não tem a menor condição de jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro. E fala que o Edinho aceitou voltar para o CSA. Ele ligou para o Edinho, para aquele Douglas Costa lá, o que está no Criciúma. Daniel Costa. Daniel Costa. Meia. E para o Berola. Neto Berola. Que está no América Mineiro. Jogaram com o Marcelo Cabo ano passado na Série B. E ele fala lá para os torcedores que ele já tinha conversado com os 3, que os 3 aceitaram voltar lá para o CSA. Não, e ele acha que com esses 3 ele vai melhorar o CSA a ponto de escapar do rebaixamento. Aí é o seguinte, ficou aquela dúvida. Se aquilo foi gravado antes... Foi no meio de agosto. Pois é, então não. Então, foi antes do certamente jogo contra o Fluminense. Às vezes até o Edinho já tinha... Ele não tá tinha acertado com o semanas. Vila, né? Não tinha acertado com o Vila. Foi antes do jogo contra o Fluminense, foi bem no meio do mês, acho que dia 16.